O bebê do milionário nasceu cego, até que a faxineira humilde descobriu a verdade. E o que aconteceu depois deixou todos em pânico. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Quando Elisa entrou naquele quarto escuro pela primeira vez, ela não imaginava que estava prestes a descobrir um dos segredos mais terríveis que uma mãe poderia testemunhar. O silêncio da mansão no Morumbi pesava como uma nuvem escura sobre os ombros de Heitor Naves. Aos 42 anos, o empresário havia perdido tudo o que importava quando Irene partiu para sempre, deixando apenas um bebê frágil em seus braços. Agora, 11 meses depois, Kael era sua única razão para continuar respirando. Doutor Álvaro, como ele está hoje? Perguntou Heitor, observando o médico examinar o pequeno no berço ornamentado do quarto. Igual sempre, Heitor. A cegueira congênita não vai melhorar, você sabe disso. O doutor Álvaro ajustou os óculos e fechou a maleta médica. Mas o tratamento experimental da Pharmalux ainda é nossa melhor esperança. Pode demorar anos para vermos algum resultado. Heitor passou a mão pelos cabelos grisalhos que apareceram desde a morte da esposa. Você tem certeza absoluta de que esse colírio vai ajudar? Confia em mim como sempre confiou. O médico colocou a mão no ombro do amigo. Eu estava lá quando você perdeu a Irene. Não vou deixar você perder o Kael também. A enfermeira Lídia, uma mulher de 50 anos com um rosto sério, aproximou-se, segurando o frasco pequeno de colírio. Senhor Heitor, posso aplicar a medicação agora? Claro, Lídia. Faça tudo como o doutor orientou. Heitor observou, enquanto a enfermeira pingava 2 gotas em cada olho do bebê. Kael nem reagiu, permanecendo imóvel como sempre. Não chorava, não sorria, não demonstrava qualquer expressão de vida. Por que ele é tão quieto? Questionou Heitor, preocupado. É normal em bebês com essa condição, explicou o Dr. Álvaro. A falta de estímulos visuais afeta todo o desenvolvimento. Por isso é importante manter a rotina rigorosa que estabelecemos. A rotina incluía isolamento total. Nada de ruídos altos, nada de luzes fortes, nada de movimentação desnecessária no quarto. Kael vivia em um mundo de penumbra constante, cercado apenas por Lídia e suas visitas médicas diárias. Ele nunca vai enxergar mesmo? A voz de Heitor tremeu. Não posso prometer milagres, mas enquanto houver tratamento, há esperança. O doutor guardou o estetoscópio. A Pharmalux desenvolveu esse medicamento especialmente para casos como o do Kael. Estamos entre os primeiros a testar. Heitor concordou em silêncio. Desde que perdeu Irene no parto, sua vida inteira girava em torno daquele quarto escuro. Trabalho, reuniões, negócios, tudo perdeu o sentido. Só importava proteger o filho da única forma que sabia, seguindo cada orientação médica sem questionar. Vou deixar vocês agora, disse Dr. Álvaro pegando a maleta. Lídia, continue com o cronograma. 2 gotas de manhã, 2 à tarde, 2 à noite, sem exceções. Sim, doutor, pode deixar comigo. Depois que o médico saiu, Heitor ficou sozinho com Lídia e o bebê. O quarto permanecia sempre na mesma temperatura, com as cortinas pesadas bloqueando qualquer raio de sol. Era como viver dentro de uma caixa fechada. Senhor, o senhor precisa descansar também, sugeriu Lídia, organizando os medicamentos na mesinha ao lado do berço. Não adianta ficar aqui o dia todo. O Kael está seguro comigo. Eu sei, Lídia, é só que... Heitor suspirou fundo. Ele é tudo que me resta da Irene. Eu entendo, senhor, mas a senhora Irene não gostaria de ver o senhor assim, destruído. Ela gostaria que o senhor cuidasse de si também. Heitor olhou para o filho imóvel no berço. Às vezes se perguntava se Kael sequer sabia que ele estava ali. O bebê nunca reagia à sua voz. Nunca estendeu os bracinhos quando o pegava no colo. Era como abraçar uma boneca de porcelana. Doutor Álvaro disse que a medicação pode demorar para fazer efeito. Murmurou mais para si mesmo. Sim, senhor. Medicamentos experimentais são assim mesmo.
Precisamos ter paciência e seguir o tratamento à risca. Naquela tarde, enquanto observava Lídia preparar a segunda dose diária do colírio, Heitor se perguntou quando foi a última vez que sorriu. Provavelmente no dia em que Irene descobriu a gravidez. Desde então, tudo virou uma sequência de dor, perda e responsabilidades que ele carregava sozinho. Lídia, você tem certeza de que estamos fazendo tudo certo? Senhor Heitor, o Dr. Álvaro é o melhor pediatra de São Paulo. Se alguém pode ajudar o Kael, é ele. Heitor concordou, mas uma sensação estranha crescia em seu peito. Não conseguia definir o que era, talvez apenas o desespero de um pai que via o filho definhando a cada dia sem demonstrar qualquer sinal de melhora ou mesmo de vida. O anúncio da vaga de emprego era simples. Precisa-se de faxineira para a casa de família. Experiência necessária. Elisa Furtado, aos 29 anos, segurava o recorte de papel com mãos trêmulas. Fazia 3 meses que havia perdido o emprego na loja de roupas e as economias estavam acabando. Pior que isso, fazia 1 ano que sua filha Sofia partiu para sempre. Senhora, a vaga ainda está disponível? Perguntou ao telefone, tentando soar confiante. Sim, pode vir amanhã às 8 da manhã para a entrevista. Mansão número 512, Rua das Magnólias, Morumbi. Elisa anotou o endereço em um pedaço de papel. Mansão no Morumbi significava família rica, e família rica geralmente pagava bem. Precisava daquele emprego mais do que qualquer coisa. Na manhã seguinte, vestindo sua melhor roupa, uma blusa azul marinho e calça preta simples, Elisa tocou a campainha do portão imenso. Uma empregada abriu e a conduziu até a sala principal, onde um homem de meia idade a esperava. Você é a candidata à vaga de faxineira? Perguntou Heitor, observando a mulher à sua frente. Ela parecia cansada, mas havia determinação em seus olhos castanhos. Sim, senhor. Meu nome é Elisa Furtado. Trouxe minhas referências. Heitor pegou os papéis e examinou rapidamente. Vejo que trabalhou 5 anos na casa da família Rodrigues. Por que saiu? A família se mudou para o exterior, senhor. Eles escreveram uma carta de recomendação. E depois trabalhou em uma loja? Elisa hesitou por um momento. Sim, senhor. Mas a loja fechou e... Ela parou, engolindo as palavras que não conseguia falar. Como explicar que perdeu o emprego porque faltava demais? Como contar que as faltas eram por causa dos dias que não conseguia sair da cama, destruída pela saudade da filha? Entendo. Heitor percebeu a dificuldade dela e não insistiu. O trabalho aqui é simples. Limpeza geral da casa, organização, nada complicado. Mas há uma regra fundamental. Não pode entrar no quarto do bebê. Ele tem problemas de saúde e apenas a enfermeira pode cuidar dele. Bebê? Elisa sentiu o coração acelerar. Que idade ele tem? 11 meses. Nasceu com cegueira congênita e está em tratamento experimental. É muito frágil. A palavra bebê ecoou na mente de Elisa como um sino. Sofia teria a mesma idade se ainda estivesse viva. 11 meses, quase 1 ano. Eu entendo, senhor. Não vou incomodar a criança. Ótimo. Pode começar amanhã. O salário é de R$ 1.500, mais vale transporte. Era mais do que ela esperava. Muito obrigada, senhor. Não vai se arrepender. No dia seguinte, Elisa chegou pontualmente às 7 da manhã. A empregada que a recebeu, Dona Carmen, mostrou-lhe a casa e explicou a rotina. Aquele quarto ali é do bebê, disse Carmen, apontando para uma porta sempre fechada. O senhor Heitor foi muito claro. Ninguém entra lá sem autorização. Só a enfermeira Lídia tem acesso. Por que tanto cuidado? O menino é muito doente. Nasceu cego, coitadinho. Não pode ter barulho, nem luz forte, nem movimento estranho por perto. Está fazendo um tratamento muito caro e delicado. Elisa concordou, mas seu coração apertou. Um bebê trancado em um quarto escuro parecia tão errado. Lembrou-se de Sofia, que adorava ficar no sol da varanda, rindo e tentando pegar as folhas que o vento trazia. Durante os primeiros dias, Elisa se concentrou no trabalho. Limpava a sala, a cozinha,
os quartos, sempre evitando passar perto da porta proibida. Mas à tarde, quando o Heitor saía para reuniões e Carmen ia ao mercado, ela ouvia um som que a perturbava profundamente. Um choro baixo, constante, vindo daquele quarto. Não era um choro de dor ou fome. Era um choro de abandono, de solidão. O mesmo tipo de choro que ela ouvia nos últimos dias de Sofia no hospital, quando a menina já não tinha forças para chorar alto. «Por que ele chora tanto?» perguntou a Carmen no quarto dia de trabalho. «Ah, coitadinho, a enfermeira diz que é normal. Bebês cegos choram mais porque não veem o mundo ao redor. Ficam confusos. Aquela explicação não convenceu Elisa. Sofia era uma criança alegre mesmo em seus últimos dias. Sorria, brincava, reagia a vozes e carinhos. Por que um bebê saudável, apenas cego, seria tão apático? Na sexta-feira, quando estava passando pano no corredor, a porta do quarto se abriu e a enfermeira Lídia saiu carregando roupas sujas. «Vou lavar essas coisas na lavanderia. Não se aproxime da porta», ordenou. Mas Elisa conseguiu ver por alguns segundos o interior do quarto. Era escuro como uma caverna, com cortinas pesadas e apenas uma lâmpada fraca acesa. No berço branco, um bebê pequeno estava deitado, imóvel, olhando para o nada. Aquela imagem a assombrou pelo resto do dia. Durante o fim de semana, Elisa não conseguiu parar de pensar no bebê. Sozinha em seu apartamento pequeno na periferia, olhava para a foto de Sofia na mesinha de cabeceira e sentia um aperto no peito. 11 meses. A mesma idade que sua filha teria agora. «Sofia, mamãe não consegue esquecer aquele bebezinho», sussurrou para a foto. «Ele está tão sozinho quanto você estava no final». Na segunda-feira, voltou ao trabalho determinada a se concentrar apenas na limpeza. Mas o choro constante vindo do quarto a deixava cada vez mais angustiada. Era um som baixo, contínuo, que parecia nunca parar. Por volta das 10 da manhã, enquanto aspirava o tapete da sala, ouviu Lídia atender o telefone. «Sim, doutora Fernanda, eu entendo. Vou buscar os exames agora mesmo. Demoro quanto tempo? Uns 40 minutos? Tudo bem, deixo o bebê dormindo». Elisa fingiu estar ocupada, mas prestou atenção quando Lídia saiu do quarto do bebê e foi até a sala. «Preciso sair rapidamente para buscar uns exames na clínica. Você fica de olho na casa?» «Claro, pode ir tranquila». Assim que Lídia saiu, Elisa ficou sozinha na mansão. Heitor estava em uma reunião de negócios. Carmen tinha folga às segundas, e agora até a enfermeira havia saído. O choro do bebê continuava, mais alto agora, mais desesperado. Elisa tentou se concentrar na limpeza, mas cada soluço que ouvia era como uma agulhada no coração. 15 minutos se passaram, 20. O choro não parava. «Eu não posso entrar lá», murmurou para si mesma, esfregando a mesa de centro com mais força que o necessário. «Não é da minha conta». Mas a cada minuto que passava, o choro ficava mais angustiante. Não era um choro normal de bebê, era o som de uma criança que havia desistido de ser consolada, que chorava por chorar, sem esperar que alguém viesse ajudar. E então, Elisa não aguentou mais. Largou o pano de limpeza e caminhou até a porta proibida. Do outro lado, Kael chorava baixinho, um som rouco e cansado. «Só vou dar uma olhada», disse para si mesma, girando devagar a maçaneta. O quarto estava mais escuro do que imaginara. As cortinas grossas bloqueavam completamente a luz do sol, e apenas uma lâmpada pequena iluminava vagamente o berço. O cheiro era abafado, como de um lugar que nunca recebia ar fresco. No berço, Kael estava deitado de costas, com os punhinhos cerrados e o rostinho vermelho de tanto chorar. Seus olhos estavam abertos, mas não focavam em nada específico. Era menor do que esperava para 11 meses e parecia frágil demais. «Oi, bebê», sussurrou Elisa, aproximando-se devagar. «Por que você está chorando tanto?»
O som da sua voz fez Kael parar de chorar por alguns segundos, como se estivesse tentando entender de onde vinha aquela pessoa diferente. Depois recomeçou, mais baixinho. Elisa olhou ao redor do quarto. Não havia brinquedos coloridos, móveis no teto ou qualquer coisa que pudesse chamar a atenção de uma criança. Era como um quarto de hospital, frio e sem vida. "Você está com fome? Com frio?" perguntou, mesmo sabendo que ele não podia responder. Chegou mais perto do berço e notou que a roupa do bebê estava úmida de suor e lágrimas. Sua fralda parecia pesada, provavelmente suja há horas. Os cabelos estavam grudados na testa pelo suor. "Meu Deus, você está precisando de um banho", murmurou, sentindo uma raiva crescente. Como uma enfermeira profissional deixava uma criança naquele estado? Sem pensar duas vezes, Elisa estendeu as mãos e pegou Kael no colo. Ele era ainda mais leve do que parecia, e seu corpinho relaxou imediatamente ao sentir o calor e o movimento. O choro diminuiu para um gemido baixo. "Shh, está tudo bem agora", disse Elisa, embalando-o suavemente. "A tia vai cuidar de você." Foi até o banheiro anexo ao quarto e preparou uma bacia com água morna. Não sabia quanto tempo Lídia ficaria fora, mas não conseguia deixar aquele bebê sujo e desconfortável por mais um minuto. "Vamos te dar um banhinho rápido, está bem?" falou em voz baixa, despindo Kael com cuidado. Quando a água morna tocou a pele do bebê, algo surpreendente aconteceu. Ele parou completamente de chorar. Mais que isso, Kael parecia relaxado, quase feliz. Elisa segurava Kael na bacia com água morna, observando como o bebê reagia positivamente ao banho. Seus músculos tensos relaxaram e o choro constante deu lugar a um silêncio quase pacífico. Era como ver uma flor murchando voltar à vida com a primeira gota de chuva. "Você gosta de água, não é?" murmurou, molhando delicadamente os cabelos escuros do bebê. Enquanto ensaboava o corpinho frágil, Elisa notou como Kael estava magro para a idade. Sofia, aos 8 meses, era mais robusta. Este bebê parecia desnutrido, como se não estivesse se desenvolvendo adequadamente. "Vamos lavar este rostinho", disse, pegando um pouco de espuma suave nas mãos. Foi então que aconteceu algo que mudou tudo. Ao passar a espuma delicadamente ao redor dos olhos de Kael para limpá-los, Elisa viu algo que a fez parar de respirar. O bebê piscou. Não foi um piscar reflexo, foi deliberado, como se estivesse tentando se livrar de algo que incomodava. "Espera um pouco", sussurrou, enxaguando cuidadosamente o rosto dele. Depois que a espuma saiu dos olhos, Kael piscou várias vezes seguidas. Elisa ficou imóvel, observando. Era apenas coincidência? A luz do abajur no banheiro criava um reflexo dourado na parede. Sem pensar, Elisa moveu ligeiramente o braço, fazendo o reflexo dançar. O que viu a seguir a deixou sem palavras. Os olhos de Kael seguiram o movimento da luz. "Não pode ser", murmurou, movendo o braço novamente. Os olhinhos escuros acompanharam o reflexo mais uma vez. Lentamente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. O coração de Elisa disparou. Bebês cegos não seguem luzes. Bebês cegos não reagem a estímulos visuais. O que estava acontecendo ali? "Kael, você está me vendo?" Ela moveu a mão na frente do rostinho dele, e os olhos tentaram focar no movimento. Não era uma reação perfeita, mas definitivamente era uma reação. Como se ele estivesse tentando enxergar através de uma névoa grossa. "Meu Deus do céu", sussurrou Elisa, sentindo as mãos tremerem. Pegou uma toalha colorida pendurada no banheiro e a balançou suavemente. Os olhos de Kael tentaram seguir a cor vermelha, piscando várias vezes como se estivesse se esforçando para ver melhor. Era impossível. Ou Kael não era completamente cego, ou alguma coisa estava muito errada com aquele diagnóstico. Elisa terminou o banho rapidamente, enxugou o bebê e o vestiu com roupas limpas que encontrou no guarda-roupa. Durante todo o tempo, Kael permaneceu calmo. Às vezes,
até parecendo olhar diretamente para ela. Por que você não faz isso quando as outras pessoas estão aqui? Perguntou baixinho, colocando-o de volta no berço. Kael moveu os bracinhos em direção a ela, como se quisesse que ela ficasse por perto. Era um gesto completamente normal para um bebê de 11 meses, mas que ela nunca havia visto ele fazer antes. Elisa olhou para o relógio na parede. Lídia poderia voltar a qualquer momento. Precisava sair dali e fingir que nada havia acontecido. Mas como fingir que não viu o que acabara de presenciar? Eu vou descobrir o que está acontecendo com você, prometeu, dando um beijo na testa do bebê. Não sei como, mas vou descobrir. Saiu do quarto e fechou a porta, voltando rapidamente para a sala, onde havia deixado os produtos de limpeza. 15 minutos depois, Lídia chegou carregando uma pasta com exames. Como foi aqui? O bebê chorou muito? Não, ele ficou quietinho, mentiu Elisa, fingindo estar concentrada na limpeza da estante. Estranho. Geralmente ele fica muito agitado quando fico fora por muito tempo. Lídia entrou no quarto e fechou a porta. Elisa ouviu quando ela começou a falar com Kael, usando aquele tom profissional e distante que enfermeiras às vezes usam. Pronto, a Lídia chegou. Vamos colocar seu medicamento. Medicamento. Elisa havia se esquecido completamente do colírio. O que aconteceria se Kael realmente conseguisse enxergar melhor sem aquela medicação por algumas horas? A ideia que surgiu em sua mente era assustadora e improvável, mas se instalou como uma semente que não conseguia parar de crescer. E se o remédio não estivesse ajudando? E se estivesse fazendo o contrário? Durante o resto do dia, Elisa trabalhou no modo automático, limpando e organizando a casa enquanto sua mente fervilhava de perguntas. Por que um bebê que reagia à luz era considerado cego? Por que ele ficava tão apático após cada aplicação do colírio? Por que vivia trancado no escuro como se fosse prejudicial para ele ver o mundo? Quando Heitor chegou em casa no final da tarde, ela estava terminando de aspirar o tapete da entrada. Como foi o dia, Elisa? Tranquilo, senhor. A casa está toda limpa. Heitor concordou e se dirigiu ao quarto do filho, como fazia todos os dias. Elisa o observou bater na porta e esperar a autorização de Lídia para entrar. Mesmo sendo o pai, ele pedia permissão para ver o próprio filho. Minutos depois, ele saiu do quarto com uma expressão de tristeza profunda no rosto. Ele nem me olha, murmurou para si mesmo, sem perceber que Elisa havia escutado. Se soubesse que pouco mais cedo, aquele mesmo bebê havia reagido perfeitamente à presença dela. Naquela noite, Elisa mal conseguiu dormir. As imagens do banho com Kael se repetiam em sua mente como um filme que ela não conseguia pausar. Os olhinhos seguindo a luz, as reações normais de um bebê saudável, a forma como ele se acalmou com carinho humano simples. Na manhã seguinte, chegou ao trabalho ainda mais determinada a entender o que estava acontecendo. Heitor saiu cedo para uma reunião e Carmen foi ao mercado. Era terça-feira e Lídia sempre ia ao laboratório buscar exames de sangue do bebê às 9h30. Vou demorar 1 hora, avisou Lídia, saindo com a mesma pressa de sempre. Assim que ficou sozinha, Elisa foi direto ao quarto de Kael. O bebê estava no berço, choramingando baixinho, com aquela expressão apática de sempre. Mas quando ela entrou e falou com ele, os olhinhos tentaram encontrar sua voz. Oi, meu anjo, a tia está aqui de novo. Kael parou de chorar imediatamente, confirmando o que ela suspeitava. Ele definitivamente a reconhecia. Desta vez, Elisa decidiu investigar melhor o quarto. Enquanto conversava com o bebê para mantê-lo calmo, examinou tudo ao redor. Na mesinha de cabeceira havia vários frascos de medicamentos, termômetros, seringas pequenas e outros equipamentos médicos. No centro da mesinha, destacando-se dos demais, estava o frasco de colírio que Lídia aplicava religiosamente 3 vezes por dia. Elisa o pegou para examinar mais de perto. O rótulo estava desgastado,
mas ainda dava para ler algumas informações. O nome do medicamento era complicado, cheio de números e letras que ela não entendia. Mas na parte inferior do frasco havia algo que fez seu sangue gelar. Um logotipo pequeno, mas inconfundível. Pharmalux. O frasco caiu de suas mãos e rolou pelo chão. Ela ficou paralisada, olhando para aquele símbolo que assombrava seus pesadelos há mais de um ano. A mesma empresa responsável pela morte de Sofia estava ali, naquele quarto, tratando do bebê de Heitor. Não pode ser coincidência, sussurrou, pegando o frasco do chão com mãos trêmulas. Sofia havia morrido aos 8 meses por causa de um medicamento experimental da Pharmalux. Um remédio que prometia curar uma infecção simples, mas que destruiu o sistema imunológico da menina em poucas semanas. Elisa havia processado a empresa, mas os advogados eram poderosos demais. Conseguiu apenas uma indenização pequena e a promessa de que o medicamento seria retirado do mercado. Agora estava olhando para outro produto da mesma empresa sendo aplicado em outro bebê inocente. Eles não podem estar fazendo isso de novo, murmurou, sentindo uma raiva antiga queimar no peito. Pegou o celular e fotografou o rótulo do frasco de todos os ângulos possíveis. Depois, fotografou Kael no berço, mostrando como ele reagia quando ela movia objetos coloridos na frente dos olhos. As fotos eram a prova de que algo estava muito errado. Um bebê que supostamente não enxergava não deveria seguir movimentos nem reagir a estímulos visuais. E a presença da Pharmalux no tratamento não podia ser coincidência. Elisa se lembrou das palavras do advogado quando perdeu o processo contra a empresa. Eles são especialistas em usar crianças como cobaias para medicamentos experimentais. Infelizmente, as leis protegem mais os laboratórios do que os pacientes. É isso que estão fazendo com você, não é? Perguntou a Kael, que a observava com curiosidade. Usando você para testar alguma coisa horrível. A ideia era aterrorizante, mas fazia sentido. Porque mais um bebê perfeitamente saudável seria medicado 3 vezes por dia com um produto experimental? Porque ele vivia isolado do mundo, como se fosse perigoso que outras pessoas o vissem reagindo normalmente. Elisa guardou o celular e pegou Kael no colo novamente. Desta vez, levou-o até a janela do quarto e abriu ligeiramente a cortina, deixando um feixe de luz solar entrar. A reação foi imediata e surpreendente. Kael piscou várias vezes, como se fosse a primeira vez que via luz natural em muito tempo. Seus olhinhos se esforçaram para focar na claridade e ele até moveu a cabeça tentando acompanhar os raios dourados. Você consegue ver, sussurrou Elisa, sentindo lágrimas nos olhos. Você consegue ver perfeitamente. Fechou a cortina rapidamente, temendo que alguém pudesse vê-los. Colocou Kael de volta no berço e examinou novamente o frasco de colírio. A data de validade estava quase ilegível, mas conseguiu decifrar que o medicamento havia sido fabricado apenas 3 meses atrás. Era muito recente, muito experimental. Eles estão usando você como cobaia, murmurou, acariciando a testa do bebê. E seu pai não faz ideia do que está acontecendo. Elisa olhou para a hora. Lídia voltaria em 15 minutos. Precisava tomar uma decisão rápida e perigosa. Não podia deixar que continuassem aplicando aquele veneno nos olhos de uma criança inocente. Mas também não podia simplesmente acusar um médico renomado sem ter provas mais sólidas. Foi então que teve uma ideia arriscada, mas que poderia salvar a vida de Kael, substituir o conteúdo do frasco. Elisa olhou ao redor do quarto, procurando alguma coisa que pudesse usar para substituir o líquido do colírio. No banheiro anexo, encontrou um frasco pequeno de soro fisiológico, que Lídia usava para limpar os olhos do bebê após os banhos. Soro fisiológico era completamente inofensivo. Não faria mal algum a Kael, mas também não causaria os efeitos terríveis que aquele medicamento experimental estava provocando. Se sua teoria estivesse correta, em poucos dias, Kael começaria a mostrar melhoras significativas.
Com as mãos tremendo, Elisa abriu cuidadosamente o frasco de colírio. O líquido dentro era transparente, exatamente como o soro fisiológico. Seria impossível perceber a diferença apenas olhando. "Perdoa a tia, meu anjo", sussurrou para Kael, que a observava quietinho do berço. "Mas eu preciso fazer isso para te salvar." Despejou todo o conteúdo do colírio na pia do banheiro e lavou bem o frasco. Depois, encheu-o cuidadosamente com o soro fisiológico, tomando cuidado para não deixar bolhas de ar que pudessem denunciar a troca. O resultado final era perfeito. O frasco parecia exatamente igual ao original, com o mesmo líquido transparente dentro. Lídia jamais suspeitaria de nada, pelo menos não nos primeiros dias. Elisa colocou o frasco de volta na mesinha, exatamente na posição em que estava antes. Depois, pegou Kael no colo mais uma vez e o embalou suavemente. "A partir de agora, você só vai receber coisas boas", prometeu, beijando a testa dele. "A tia vai cuidar para que ninguém mais te faça mal." O bebê a olhou diretamente nos olhos e ela teve certeza de que ele a estava vendo. Não perfeitamente, mas estava vendo. Os olhinhos escuros focaram no rosto dela por alguns segundos antes de piscar lentamente. "Você é um menino muito forte", disse Elisa, colocando-o de volta no berço. "E muito inteligente também. Você sabe que a tia está aqui para te proteger, não sabe?" Kael moveu os bracinhos e fez um som baixinho, quase como se estivesse tentando responder. Era um som completamente diferente do choro desesperado que ela havia escutado nos dias anteriores. Era o som de um bebê que estava se sentindo seguro. 10 minutos depois, Lídia voltou carregando os exames de sangue. Entrou no quarto sem bater e encontrou Elisa organizando as roupas limpas no guarda-roupa. "O que você está fazendo aqui?" perguntou rispidamente. "Desculpa. A senhora havia pedido para eu organizar as roupas do bebê." "Acabei de terminar", mentiu Elisa, fechando a porta do guarda-roupa. "Eu não pedi isso e já disse que você não deve entrar neste quarto." "Foi a dona Carmen que me pediu. Ela disse que a senhora havia comentado que precisava organizar as coisas." Lídia a encarou desconfiada, mas não insistiu. "Está bem, pode sair agora. Preciso dar o medicamento dele." Elisa saiu do quarto com o coração batendo forte. Lídia pegou o frasco de colírio, que agora continha apenas soro fisiológico, e se aproximou do berço. "Pronto, meu querido, hora do seu remedinho", disse com a voz mecânica de sempre. Do lado de fora, Elisa fingiu estar limpando o corredor, mas prestou atenção em cada movimento dentro do quarto. Ouviu quando Lídia aplicou as gotas nos olhos de Kael, e depois, quando ela começou a anotar informações em uma pasta. Aplicação das 9h45. Paciente não reagiu. "Continua com a mesma apatia de sempre", murmurou Lídia, escrevendo no prontuário. Mas Elisa sabia que isso estava prestes a mudar. Se sua teoria estivesse correta, em 48 horas, Kael estaria completamente diferente. A questão era: ela conseguiria manter a troca em segredo até que as melhoras ficassem óbvias demais para serem ignoradas? Durante o resto da manhã, Elisa trabalhou normalmente, mas sua mente estava completamente focada no quarto de Kael. A cada hora que passava, ela se sentia mais confiante de que havia tomado a decisão certa. O soro fisiológico não faria mal algum ao bebê e talvez fosse exatamente o que ele precisava para se recuperar. Quando Heitor chegou para o almoço, como fazia às vezes, Elisa o observou entrar no quarto do filho. Ele ficou apenas 5 minutos lá dentro antes de sair com a mesma expressão triste de sempre. "Como ele está hoje, Lídia?" perguntou no corredor. "Igual sempre, senhor Heitor, sem mudanças." Mas Elisa sabia que isso não seria verdade por muito tempo. Se Kael realmente conseguia enxergar, e se o colírio estava causando aquela apatia terrível, as mudanças começariam a aparecer muito em breve. Ela só torcia para que Heitor percebesse as melhoras antes que Dr. Álvaro descobrisse o que ela havia feito.
2 dias se passaram desde a troca do medicamento e Elisa mal conseguia conter a ansiedade. Chegava ao trabalho mais cedo e ficava até mais tarde, sempre arrumando desculpas para passar perto do quarto de Kael. Precisava saber se sua teoria estava funcionando. Na quinta-feira de manhã, enquanto Lídia estava no telefone com o Dr. Álvaro, Elisa aproveitou para entrar rapidamente no quarto. O que viu a fez sorrir de alegria. Kael estava acordado no berço, movendo os bracinhos e olhando ao redor com curiosidade. "Oi, meu anjo", sussurrou, aproximando-se devagar. Quando ouviu sua voz, Kael virou a cabecinha na direção dela e sorriu. Foi um sorriso pequeno, mas era definitivamente um sorriso. Seus olhinhos brilharam ao vê-la, e ele estendeu os braços como se quisesse que ela o pegasse no colo. "Meu Deus, você está muito melhor", murmurou Elisa, pegando-o no colo com cuidado. Kael a olhou diretamente no rosto e fez sons de contentamento como fazem bebês felizes. Era completamente diferente da criança apática que ela havia conhecido uma semana atrás. Elisa decidiu fazer um teste mais ousado. Levou Kael até a janela e abriu ligeiramente a cortina, deixando a luz natural entrar. A reação do bebê foi imediata e surpreendente. Ele piscou algumas vezes para se ajustar à claridade. Depois, olhou ao redor do quarto como se estivesse vendo tudo aquilo pela primeira vez. "Você consegue ver tudo, não consegue?" perguntou baixinho, balançando uma boneca colorida na frente dele. Os olhos de Kael seguiram o movimento perfeitamente. Ele até tentou pegar a boneca com as mãozinhas, rindo baixinho quando ela fazia sons. Era a prova definitiva de que Kael nunca havia sido cego. O colírio da Pharmalux estava causando algum tipo de bloqueio temporário em sua visão. E agora que havia parado de receber o medicamento, estava se recuperando rapidamente. Elisa estava tão concentrada brincando com o bebê que não percebeu quando a porta do quarto se abriu. Heitor havia chegado mais cedo do trabalho e, não encontrando ninguém na sala, foi direto procurar por Lídia e o filho. "O que está acontecendo aqui?" gritou Heitor, vendo Elisa com Kael no colo perto da janela entreaberta. Elisa se virou rapidamente, ainda segurando o bebê. Por um momento, os olhos de Heitor se encontraram com os do filho, e Kael olhou diretamente para o pai. Foi um olhar claro, focado, de uma criança que definitivamente estava vendo. Mas antes que Heitor pudesse processar o que havia presenciado, Lídia apareceu correndo atrás dele. "Senhor Heitor, o que aconteceu? Por que está gritando?" Lídia parou na porta e viu a cena. "Elisa, o que você está fazendo com o bebê?" Ele estava chorando muito e eu só... Elisa tentou explicar, mas Lídia a interrompeu. "Você desobedeceu ordens diretas. Não pode pegar essa criança no colo. Ela é muito frágil." Lídia correu até Elisa e tomou Kael de seus braços. "E por que essa janela está aberta? A luz pode prejudicar os olhos dele." Heitor observava confuso. Havia algo muito estranho acontecendo ali. Por alguns segundos, teve certeza de que Kael havia olhado diretamente para ele. Mas isso era impossível, não era? "Senhor Heitor, essa funcionária está colocando a saúde do seu filho em risco", acusou Lídia, fechando rapidamente a cortina e colocando Kael de volta no berço. "Ela quebrou todas as regras que estabelecemos para proteger o bebê." "Não, senhor, eu só estava tentando ajudar", defendeu-se Elisa, com lágrimas nos olhos. "Ele estava chorando tanto e eu..." "Chorando?" Lídia a interrompeu novamente. "Ele nunca chora quando estou aqui. Você deve ter feito alguma coisa para perturbá-lo." Heitor olhou para o filho no berço. Kael estava quieto agora, mas não tinha aquela expressão completamente vazia de sempre. Parecia mais alerta, mais presente. "Lídia, você tem certeza de que ele estava chorando?" perguntou Heitor. "Claro que não estava, senhor. Essa mulher está mentindo para justificar a desobediência dela." Elisa sentiu o desespero crescer no peito. Se fosse demitida agora, nunca conseguiria provar o que estava acontecendo com Kael. O bebê voltaria a receber o medicamento venenoso
e ninguém jamais descobriria a verdade. Senhor Heitor, por favor, me deixe explicar, suplicou Elisa. Há algo muito importante que o senhor precisa saber sobre o tratamento do seu filho. Heitor olhou para Elisa, depois para Lídia e novamente para o filho no berço. Havia algo de diferente no ar daquele quarto, uma tensão que ele não conseguia identificar. E havia algo diferente em Kael também. O bebê parecia mais vivo, mais presente do que nos últimos meses. O que você quer dizer com isso? Perguntou Heitor, ignorando os olhares furiosos de Lídia. Senhor Heitor, não dê ouvidos a essa mulher, interrompeu Lídia rapidamente. Ela está tentando justificar a irresponsabilidade dela inventando teorias absurdas. Mas Elisa não se deixou intimidar. Sabia que aquela era sua única chance de salvar Kael. Senhor, eu perdi minha filha há 1 ano, começou com a voz trêmula. Ela morreu por causa de um medicamento experimental da mesma empresa que está fabricando o colírio do seu filho. Heitor parou de respirar. Que empresa? Pharmalux. Elisa tirou o celular do bolso com mãos trêmulas. Eu fotografei o rótulo do frasco. É a mesma empresa que matou minha Sofia. Lídia tentou pegar o celular da mão de Elisa, mas Heitor a impediu com um gesto firme. Deixe ela falar, ordenou, pela primeira vez questionando abertamente a autoridade da enfermeira. Elisa mostrou as fotos do frasco de colírio, apontando para o logotipo da Pharmalux claramente visível. Senhor, minha filha tinha 8 meses quando começou um tratamento experimental dessa empresa. Em 3 semanas, ela estava morta. Isso é uma mentira absurda, protestou Lídia. A Pharmalux é uma empresa respeitada e o Dr. Álvaro jamais receitaria algo perigoso para o Kael. Mas Heitor não estava mais ouvindo Lídia. Seus olhos estavam fixos nas fotos do celular de Elisa, vendo pela primeira vez o nome da empresa que estava medicando seu filho. Por que você nunca mencionou o nome do laboratório? Perguntou a Lídia, com uma dureza na voz que ela nunca havia escutado antes. Porque isso não é importante, senhor. O que importa é que o Dr. Álvaro confia nesse medicamento. Para mim é importante, disse Heitor firmemente, e quero ver esse frasco agora. Lídia hesitou por um momento, mas não teve escolha. Pegou o frasco na mesinha e o entregou a Heitor, que examinou o rótulo cuidadosamente. Lá estava, pequeno, mas legível. Pharmalux Pharmaceuticals. Como você soube sobre isso? Perguntou Heitor a Elisa. Eu entrei no quarto quando a Lídia não estava e vi o frasco. Fiquei chocada quando reconheci o nome da empresa. Elisa respirou fundo antes de continuar. Mas, senhor, tem algo mais importante. Eu acho que seu filho não é cego. O silêncio que se seguiu foi enorme. Lídia ficou pálida. E Heitor encarou Elisa como se ela tivesse falado em uma língua estrangeira. O que você disse? Eu fotografei o Kael reagindo à luz. Ele segue movimentos com os olhos. Ele me reconhece quando entro no quarto. Elisa mostrou mais fotos no celular. Olhe aqui, senhor. Olhe como ele está olhando diretamente para a câmera. Heitor pegou o celular e examinou as fotos com atenção crescente. Nas imagens, Kael aparecia claramente focando objetos, seguindo movimentos, reagindo à presença de Elisa. Comportamentos impossíveis para uma criança cega. Quando essas fotos foram tiradas? Perguntou com a voz áspera. Ontem e hoje, senhor. Sempre que eu conseguia entrar no quarto sem a Lídia ver. Heitor olhou para Lídia, que estava visivelmente nervosa. Você sabia disso? Senhor Heitor, essa mulher está mentindo. Ela manipulou essas fotos. O Kael é cego desde o nascimento. O senhor sabe disso. Mas Heitor não estava mais convencido. Aproximou-se do berço e olhou atentamente para o filho. Kael o encarou de volta. E dessa vez, Heitor teve certeza. Aqueles olhos estavam focados. Estavam vendo. Kael! Chamou baixinho. O bebê virou a cabeça na direção da voz do pai e sorriu. Foi um sorriso pequeno, mas inequívoco. Heitor sentiu as pernas bambearem. Meu Deus! Sussurrou.
Ele está me vendo. Senhor, o senhor está se deixando influenciar por essa mulher, insistiu Lídia, cada vez mais desesperada. O Dr. Álvaro explicou que às vezes os bebês cegos têm reflexos que parecem reações visuais. Mas Heitor não estava mais escutando. Pegou uma boneca colorida da prateleira e a moveu lentamente na frente dos olhos de Kael. O bebê seguiu o movimento perfeitamente, tentando pegar o brinquedo com as mãozinhas. Por quanto tempo você soube disso? Perguntou a Lídia com uma voz perigosamente baixa. Senhor, eu juro que não sabia de nada. Se houve alguma melhora, deve ser por causa do tratamento. Melhora? Heitor se virou para ela com fúria nos olhos. Você acabou de dizer que não houve mudança alguma. Lídia percebeu o erro e empalideceu ainda mais. Elisa aproveitou o momento de confusão para se aproximar de Heitor. Senhor, por favor, procure outro médico. Peça uma segunda opinião. Seu filho não precisa ficar vivendo nessa escuridão. Ela olhou diretamente nos olhos dele. Eu perdi minha filha por confiar cegamente em médicos. Não deixe que aconteça a mesma coisa com o Kael. Heitor olhou para o filho mais uma vez. Kael estava tentando se sentar no berço, movendo-se com uma energia que ele não demonstrava há meses. Era como se fosse uma criança completamente diferente. Lídia, você está dispensada. Quero que saia da minha casa agora, disse com uma firmeza que surpreendeu a todos no quarto. Senhor Heitor, o senhor não pode fazer isso. O Dr. Álvaro vai ficar furioso. O tratamento não pode ser interrompido. O tratamento já foi interrompido, disse Heitor, olhando diretamente para Elisa. E acho que sei quem fez isso. Elisa baixou os olhos, sabendo que havia sido descoberta. Senhor, Você trocou o medicamento, não trocou? Perguntou Heitor, mas sua voz não tinha raiva. Havia algo que parecia gratidão. Eu troquei por soro fisiológico. Não fiz mal algum a ele, eu juro. Só parei de dar o veneno que estavam colocando nos olhos dele. Lídia tentou protestar mais uma vez, mas Heitor a silenciou com um olhar. Saia da minha casa, agora. Depois que Lídia saiu, batendo a porta com força, Heitor ficou sozinho com Elisa e Kael. O bebê estava sorrindo e brincando com os próprios pés, comportando-se como uma criança normal e saudável. Por que você fez isso? Perguntou Heitor baixinho. Porque eu vi a marca da Pharmalux e não consegui ficar parada. Eles foram os responsáveis pelo que aconteceu com a minha filha, senhor. Eu não podia deixar que fizessem a mesma coisa com o seu. Heitor pegou Kael no colo e pela primeira vez em 11 meses, seu filho olhou diretamente para ele e riu. Foi o som mais bonito que já havia escutado em toda a vida. Na manhã seguinte, Heitor ligou para o melhor oftalmologista pediátrico de São Paulo, Dr. Roberto Mendes, pedindo uma consulta de emergência. Não mencionou o Dr. Álvaro nem o tratamento que Kael estava recebendo. Queria uma opinião completamente independente. Dr. Mendes, preciso que examine meu filho urgentemente. Ele tem 11 meses e supostamente nasceu com cegueira congênita, mas estou começando a duvidar desse diagnóstico. Pode trazer hoje à tarde, Sr. Naves. Vou encaixá-lo na minha agenda. Heitor levou Kael para a consulta acompanhado de Elisa, que havia pedido para ir junto. Durante o trajeto de carro, o bebê ficou acordado e alerta, olhando pela janela com curiosidade, reagindo às mudanças de luz e sombra. Olhe como ele está interessado em tudo, observou Elisa, sorrindo ao ver Kael tentando pegar os raios de sol que entravam pelo vidro. 11 meses perdidos, murmurou Heitor, sentindo uma mistura de alívio e raiva. 11 meses que meu filho passou no escuro por causa de um diagnóstico falso. No consultório, Dr. Mendes examinou Kael com equipamentos modernos e precisos. O bebê cooperou perfeitamente, seguindo luzes, focando objetos, reagindo a todos os estímulos visuais. Sr. Naves, disse o médico, após 1 hora de exames detalhados, seu filho não tem nenhum problema de visão. A acuidade visual dele está perfeita para a idade. Heitor sentiu o mundo girar.
Mesmo esperando por essa resposta, ouvi-la de um especialista renomado foi como levar um soco no estômago. Como isso é possível? Ele foi diagnosticado com cegueira congênita pelo Dr. Álvaro Santos. Dr. Mendes ergueu as sobrancelhas, surpreso. Álvaro Santos? Conheço o trabalho dele. É um médico respeitado. Seria muito estranho ele cometer um erro de diagnóstico tão grave. Ele fez uma pausa. A menos que o quê? Seu filho estava recebendo algum tipo de medicação nos olhos. Heitor mostrou o frasco de colírio que havia trazido. Dr. Mendes examinou o rótulo e sua expressão mudou completamente. Senhor Naves, isso é um anestésico ocular experimental. Causa bloqueio temporário da visão quando aplicado continuamente. Um anestésico? Heitor mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Sim, e vejo aqui que é fabricado pela Pharmalux, que está sob investigação federal por testes ilegais em humanos. O médico olhou diretamente para Heitor. Seu filho estava sendo usado como cobaia em um experimento não autorizado. Elisa cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Todas as suas suspeitas se confirmaram da pior forma possível. Doutor, isso significa que meu filho nunca foi cego? Exatamente. Ele tem visão perfeita. O que aconteceu foi uma indução artificial de cegueira temporária através de medicação. Heitor sentiu uma fúria que nunca havia experimentado antes na vida. Como um médico pode fazer isso com uma criança? Infelizmente, existem profissionais sem escrúpulos que se associam a laboratórios para realizar testes ilegais. Geralmente oferecem tratamentos experimentais para famílias desesperadas, quando na verdade estão testando drogas perigosas. E a enfermeira? Ela sabia. É difícil dizer sem investigar. Pode ser cúmplice ou pode ter sido enganada também. Dr. Mendes pegou uma prancheta e começou a escrever. Vou fazer um relatório completo sobre o caso e encaminhar para as autoridades competentes. Esse tipo de crime precisa ser investigado. Crime? Sim, Sr. Naves. Usar uma criança para experimentos médicos sem autorização é crime federal. O Dr. Álvaro e a Pharmalux vão responder por isso. Quando saíram do consultório, Heitor estava em estado de choque. Kael dormia tranquilamente no colo de Elisa, finalmente livre do medicamento que havia roubado quase um ano de sua infância. Elisa, disse Heitor no carro, como posso agradecer o que você fez? O senhor não precisa agradecer nada. Eu só fiz o que qualquer mãe faria para proteger uma criança. Você salvou meu filho, e se não fosse por você, eu nunca teria descoberto a verdade. Elisa olhou para Kael, que dormia pacificamente. Ele me lembrava tanto da minha Sofia. Não consegui ficar parada vendo a mesma coisa acontecer de novo. O que vai acontecer agora? Agora o senhor vai criar seu filho longe desses criminosos, e eu vou ajudar no que for preciso para que eles paguem pelo que fizeram. Naquela tarde, Heitor ligou para Dr. Álvaro. Álvaro, preciso falar com você urgentemente. Claro, Heitor. Como está o Kael? A Lídia me disse que você a demitiu. Isso foi muito imprudente. Eu descobri tudo, Álvaro. Sei que vocês estavam usando meu filho como cobaia. O silêncio do outro lado da linha durou longos segundos. Heitor, não sei do que você está falando. Anestésico ocular experimental da Pharmalux. Quer que eu continue? Mais silêncio. Depois, a voz de Álvaro mudou completamente. Heitor, você não entende. Estávamos desenvolvendo um tratamento revolucionário. Seu filho ia entrar para a história da medicina. Mentindo para mim? Fingindo que ele era cego? Mantendo uma criança no escuro por quase um ano? Era necessário para o controle do experimento. Em alguns anos, você ia agradecer por ter participado de algo tão importante. Há alguns anos? Heitor quase gritou no telefone. Vocês iam manter meu filho cego por anos para satisfazer a curiosidade científica de vocês? Heitor, acalme-se. Podemos conversar sobre isso. A única conversa que vamos ter vai ser no tribunal. Espere receber a intimação.
Heitor desligou o telefone e olhou para Kael, que estava brincando com um móbile colorido que havia comprado no caminho de casa. O bebê ria e tentava pegar os objetos que balançavam acima dele, seus olhinhos brilhando de alegria. Pela primeira vez em quase um ano, Heitor chorou. Mas eram lágrimas de alívio, não de tristeza. 6 meses depois, a mansão no Morumbi estava completamente transformada. As cortinas pesadas haviam sido substituídas por tecidos leves, que deixavam a luz natural inundar todos os cômodos. O quarto de Kael, antes sombrio como uma caverna, agora era cheio de cores, brinquedos e vida. Kael, agora com 1 ano e 5 meses, engatinhava pela sala ensolarada, perseguindo uma bola colorida. Seus cabelos escuros haviam crescido e formavam cachos pequenos ao redor do rostinho alegre. Ele ria alto quando conseguia alcançar a bola, batendo palmas e olhando ao redor para ter certeza de que alguém estava vendo sua conquista. "Muito bem, Kael!" aplaudiu Elisa, sentada no tapete ao lado dele. "Você é um menino muito esperto." O bebê engatinhou até ela e se apoiou em suas pernas para ficar de pé, balançando e rindo. Seus olhos brilhavam de inteligência e curiosidade, exatamente como deveriam brilhar os olhos de qualquer criança saudável. Heitor observava a cena da poltrona, segurando uma xícara de café e sorrindo. Era difícil acreditar que aquele menino alegre e ativo era o mesmo bebê apático que vivia trancado no escuro apenas alguns meses atrás. "Elisa, você tem planos para o fim de semana?" perguntou Heitor. "Nada especial, senhor. Por quê?" "Pensei em levar o Kael ao parque. Achei que seria bom ele brincar com outras crianças. E..." Ele hesitou por um momento. "Queria que você fosse conosco, como família." Elisa olhou para ele surpresa. "Como família, senhor?" "Heitor, pode me chamar de Heitor." Ele se levantou e se aproximou dos dois. "Elisa, você salvou meu filho. Mais que isso, você trouxe vida de volta para esta casa. Não sei como vou conseguir agradecer isso. Eu já disse que não precisa agradecer nada, mas eu preciso fazer algo." Heitor se ajoelhou ao lado deles no tapete. "Quero que você saiba que tem um lugar permanente aqui, não como empregada, mas como parte da nossa família." Kael soltou as pernas de Elisa e engatinhou até o pai, subindo em seu colo e dando um beijinho em seu rosto. Heitor riu e o abraçou forte. "Papai", disse Kael claramente, sua primeira palavra real. Elisa cobriu a boca com as mãos, emocionada. "Ele disse papai, disse mesmo." Heitor estava radiante. "Você ouviu, Kael? Você chamou o papai." O bebê bateu palmas e repetiu, "Papai, papai." "E agora diga tia Elisa", incentivou Heitor, apontando para ela. Kael olhou para Elisa com seus olhinhos brilhantes e disse, "Isa." "Quase acertou", riu Elisa, pegando-o no colo e cobrindo seu rostinho de beijos. "Isa está ótimo para mim." Heitor os observou abraçados e sentiu o coração se encher de uma felicidade que não experimentava desde que Irene estava viva. Mas era diferente agora. Não era a felicidade baseada na perda e na saudade. Era a felicidade de uma nova família que havia se formado através da coragem, do amor e da determinação de proteger uma criança inocente. "Elisa", disse Heitor suavemente, "tem uma coisa que quero te contar." "O que é?" "Ontem recebi uma ligação do promotor. Dr. Álvaro e 3 executivos da Pharmalux foram condenados. Vão ficar anos na prisão." Elisa fechou os olhos por um momento, sentindo um peso sair de seus ombros. "E a Lídia?" "Ela fez um acordo. Vai testemunhar contra eles e pegar apenas 2 anos de prisão. Parece que ela realmente não sabia de tudo, mas sabia que algo estava errado e escolheu ficar calada. Pelo menos fizeram justiça. E tem mais. A indenização que conseguimos da Pharmalux." Heitor parou e olhou diretamente para ela. "Quero dividir com você. Metade é sua." "Heitor, eu não posso aceitar isso." "Pode sim. Você perdeu sua filha por causa dessa empresa. Você merece essa compensação tanto quanto o Kael merece." Elisa olhou para Kael, que estava brincando com uma boneca colorida, rindo e falando palavrinhas soltas.
Era a imagem perfeita de uma criança feliz e saudável. Sabe o que mais me deixa feliz? Disse Elisa baixinho. O quê? É que a Sofia não se foi em vão. Se tudo o que aconteceu com ela não tivesse acontecido, eu nunca teria reconhecido o nome da Pharmalux naquele frasco. Nunca teria desconfiado do tratamento do Kael. Heitor colocou a mão no ombro dela. Ela salvou meu filho através de você. Acho que sim. Kael se levantou sozinho pela primeira vez. Ficou de pé por alguns segundos balançando, depois deu 2 passinhos cambaleantes antes de se sentar no chão rindo. Ele está andando! Gritaram os dois ao mesmo tempo. Kael, você está andando! Heitor pegou o filho no colo e o girou no ar. Meu menino está andando! O bebê ria alto, estendendo os bracinhos para Elisa, que o pegou e continuou a brincadeira. Isa, Isa! Repetia Kael, apontando para ela. Naquela tarde, enquanto observava Kael brincar no jardim ensolarado da mansão, Heitor pensou em Irene. Sabia que ela estaria orgulhosa do homem que ele havia se tornado e da família que havia construído. Não era a família que haviam planejado, mas era perfeita do jeito que era. Elisa se aproximou e ficou ao lado dele, os dois observando Kael perseguir borboletas entre as flores. Obrigado, disse Heitor simplesmente. Por quê? Por me ensinar que às vezes é preciso quebrar regras para fazer a coisa certa. Por me mostrar que o amor de uma mãe pode salvar qualquer criança, mesmo quando não é sua própria filha. Elisa sorriu, sentindo que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Não podia trazer Sofia de volta, mas podia garantir que Kael crescesse cercado de amor, luz e honestidade. Obrigada a você, respondeu ela, por me deixar fazer parte da família dele. Kael correu até eles, tropeçou e caiu sentado na grama, mas continuou rindo. Seus olhos brilhavam de alegria enquanto estendia os braços para que um dos dois o pegasse. Papai! Isa! Gritou feliz. E assim, naquele jardim iluminado pelo sol, uma nova família encontrou sua felicidade. Uma família formada não pelo sangue, mas pela coragem de uma mulher que se recusou a ficar calada diante da injustiça, e pela humildade de um homem que aprendeu que às vezes as pessoas mais importantes entram em nossas vidas disfarçadas de simples funcionários. O eco do riso de Kael encheu o ar, livre e puro, como deveria ter sido desde o primeiro dia de vida, e Elisa soube que, de algum lugar, Sofia estava sorrindo também. Para toda mulher que já teve o coração partido pela perda mais dolorosa que uma mãe pode enfrentar, que sentiu o mundo desabar quando perdeu um filho e acreditou que nunca mais seria capaz de encontrar propósito na vida. Para todo homem que, mesmo cercado de riqueza e sucesso, descobriu que nada disso importa quando se está sozinho, que entendeu que o dinheiro não compra a paz de espírito, nem preenche o vazio deixado pela perda de quem se ama. Para você que, para se proteger da dor, construiu muralhas ao redor do coração, sejam elas feitas de desconfiança em médicos e autoridades, ou de isolamento emocional e medo de se importar novamente com alguém, a história de Elisa e Heitor nos mostra uma das verdades mais difíceis e ao mesmo tempo mais libertadoras da vida. Às vezes, a cura para nossa maior ferida pode vir do lugar que menos esperamos. Pode vir de uma criança que precisa de proteção ou de um estranho que compartilha nossa dor. Ela nos ensina que seguir em frente não é esquecer quem perdemos, mas sim decidir que nossa dor pode se transformar em força para proteger outros inocentes. É ter a coragem de olhar para o passado, reconhecer a injustiça que sofremos e ainda assim escolher usar essa experiência para impedir que outros passem pelo mesmo sofrimento. E nos mostra, acima de tudo, que as pessoas não são definidas por sua posição social ou por suas qualificações profissionais, mas sim pela coragem de fazer o que é certo, mesmo quando isso significa questionar autoridades e arriscar tudo por uma criança que nem é nossa.
Uma mulher simples pode, sim, desafiar médicos renomados e empresas poderosas quando tem a verdade do seu lado. E um homem rico pode aprender que a maior riqueza está em reconhecer quando alguém humilde salvou aquilo que ele mais ama no mundo. Que esta história seja um lembrete de que a intuição de uma mãe, mesmo quebrada pela perda, ainda possui uma sabedoria infinita para reconhecer quando uma criança está em perigo. E que o amor verdadeiro não é aquele que é cego e obediente, mas aquele que tem a coragem de questionar, investigar e lutar pela verdade. Não deixe que a dor do passado te impeça de proteger o presente. Às vezes, nossa maior tragédia pode se tornar a bênção que salva a vida de outra pessoa. E às vezes, ao salvar alguém, descobrimos que estamos salvando a nós mesmos também. A coragem de uma pessoa pode iluminar a escuridão de toda uma família, e o amor de uma família pode curar as feridas mais profundas de um coração que pensava estar perdido para sempre. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!